Então, bem-vindos a mais uma aula do curso de Aplicações de Inteligência Artificial na área da saúde, com foco em Machine Learning. Vamos falar agora sobre os 4 principais tipos de algoritmos de Machine Learning. Tá? Então, em primeiro lugar, é aquele que a gente vai ver ao longo desse curso, tá? Que são algoritmos de aprendizado supervisionado. O que são os algoritmos? São quando os dados utilizados para treinar o algoritmo incluem a solução desejada, o rótulo ou label, ou seja, incluem a resposta certa. Tá? Então, vocês imaginem, analisando esse gráfico, vocês têm duas variáveis, x1 e x2, daí você quer identificar o xzinho, que é, por exemplo, câncer. Então, o que o teu algoritmo iria concluir nesse caso? Que quanto maior o x1 e maior o x2, maior a probabilidade de câncer. Tá? Então, você tem a resposta certa que você quer predizer, que nesse caso é ter câncer ou não ter câncer, né? Ou ter câncer em 5 anos e não ter câncer em 5 anos. Tá? Então, existe uma resposta certa que você quer predizer. No caso de algoritmos não supervisionados, você já não tem esse rótulo, você já não tem esse label. Tá? Então, o algoritmo aprende a estrutura dos dados, os padrões nos dados, sem ter uma resposta certa. Tá? Então, normalmente de duas formas, com 2 objetivos. Ou redução de dimensão, né? Ou seja, diminuir o número, a quantidade dos teus dados que você está analisando, ou análise de clusters, ou seja, procurar agrupamento nos dados. Tá? Então, imagine, por exemplo, que você tem uma amostra de pacientes com doença cardiovascular. E você quer identificar clusters de pacientes, ou seja, grupos de pacientes parecidos que têm doença cardiovascular. Tá? Então, o que o teu algoritmo vai provavelmente acabar encontrando? O grupo das pessoas que têm doença genética cardiovascular. O grupo das pessoas obesas e sedentárias. O grupo das pessoas idosas. Tá? Com o objetivo de você testar intervenções parecidas para grupos parecidos. Intervenções diferentes para cada um desses grupos. Em terceiro lugar, aprendizado semi-supervisionado, tá? Que é bastante utilizado, por exemplo, em identificação de fotos em redes sociais. Tá? Então, o algoritmo começa com um algoritmo não supervisionado, ou seja, ele identifica que essas fotos têm a mesma pessoa, ou seja, ele agrupa essa pessoa sem saber quem ela é, ou seja, não supervisionado. Ele encontrou fotos com pessoas parecidas, e você simplesmente dá o rótulo de uma delas ou 2 dessas fotos e ele identifica você em todo esse grupo. Tá? Então ele junta técnicas não supervisionadas de técnicas supervisionadas. Tá? E em quarto lugar, o aprendizado por reforço, tá? Que é um tipo de algoritmo que tem dado resultados bastante surpreendentes nos últimos anos. Né? Principalmente aquele resultado recente, que acho que muitas pessoas acompanharam, que o algoritmo ganhou do campeão mundial de Go. Tá, que é um jogo super complexo, conhecido na Ásia, bastante jogado na Ásia, que é super complexo e que muito se falava até uns anos atrás que a gente vai conseguir começar a falar inteligência artificial de fato quando o algoritmo ganhar do campeão mundial de Go. Tá, é o contrário de xadrez. Xadrez é um jogo super simples, né? Então os algoritmos já ganham de humanos há muito, muito tempo. Tá? E Go era um jogo muito mais complexo que ganhou, né, recentemente do campeão mundial e fizeram um documentário que está no Netflix sobre essa vitória. Um documentário muito interessante, recomendo a todos assistirem, que é um marco, não só na inteligência artificial, mas provavelmente na história da humanidade. Né? Então, assistem esse documentário que vocês vão gostar bastante. Tá? Então, agora, daqui para frente, vamos focar em algoritmos supervisionados, né? Para predição, né? Ou seja, para predizer uma resposta certa. Né? E são divididos em 2 grandes grupos. Né? Algoritmos de classificação, quando a tua variável a ser predita é qualitativa, tá? Por exemplo, essa pessoa vai morrer em 5 anos, sim ou não? Essa pessoa vai ter câncer em 5 anos, sim ou não? Qual causa básica essa pessoa vai morrer quando ela morrer? Tá? Então, pode ser 2 categorias ou várias categorias. Tá? E algoritmos de regressão, quando a tua variável a ser predita é uma variável quantitativa. Né? Por exemplo, quantos meses de vida a pessoa tem pela frente, qual será o seu IMC no próximo ano, qual é a sua glicemia, etc. Então, é um número quantitativo, né? um resultado quantitativo. Tá? O interessante é que a maioria dos algoritmos de Machine Learning podem ser usados nos 2 casos. Tá? Você só muda a tua função de perda, tá? Que a gente vai ver. Então, antes de seguir, quero voltar um pouco a essa questão de inferência e predição. Né? A diferença entre inferência e predição. Tá? Em predição, a gente está interessado em performance preditiva. Enquanto em inferência, o interesse é entender a relação entre as variáveis. Né? Entender, por exemplo,
se fumar está associado a câncer de pulmão. Tá? Isso é um problema clássico de inferência. O problema de predição seria, será que o seu João, que vai chegar numa consultória amanhã, quais as características dele, vai ter câncer de pulmão em 5 anos? Isso é um problema de predição. Qual que é o problema, né? Você consegue fazer predição com algoritmos de inferência em geral, como a gente viu no caso da regressão linear ou da regressão logística. Né? O problema é que essas predições não são boas. E a gente testa eles, a gente vai ver que a gente testa, é um dos algoritmos que a gente testa para predição, é regressão linear, regressão logística, mas em geral estão entre os piores, as piores performances preditivas. Tá? Por quê? Porque eles são relativamente simples, não conseguem modelar a complexidade dos fatores, a interação dos fatores que levam ao desenvolvimento de problemas de saúde. Então você tem que, antes de começar com Machine Learning, você tem que refletir bem. Tá? O teu problema que você está tentando resolver é um problema de inferência ou um problema de predição. São problemas diferentes. Tá? Uma coisa não substitui a outra. Tá? Existe uma tentativa de meio termo, mas eu sou bastante crítico, a gente vai falar um pouco sobre isso, sou bastante crítico nessa tentativa de meio termo, por enquanto, tem levado a interpretações muito erradas, e a gente precisa ter muito cuidado de usar Machine Learning para interpretação. Qual que é o objetivo de Machine Learning? É desenvolver algoritmos que façam boas predições em saúde. Quais são os principais motivos pelos quais, às vezes, os algoritmos não apresentam uma boa predição? Em primeiro lugar, pré-processamento inadequado dos dados, uma área que a gente vai ver bastante nas próximas aulas. Em segundo lugar, validação inadequada dos algoritmos. Ou seja, você não toma decisões certas sobre qual é o melhor algoritmo e quais os melhores hiperparâmetros. Também vai ser uma coisa que a gente vai ver bastante ao longo do curso. E extrapolação inadequada. Acontece quando você treina o algoritmo para uma população e testa ele em uma população totalmente diferente. Tá? E a questão sobre ajuste, que é o grande desafio de Machine Learning, que é um problema que a gente vai ver bastante também. Tá? Vamos começar com o pré-processamento dos dados. Então, eu cheguei a mencionar na outra aula que em Machine Learning, ao contrário de que algumas pessoas que não são da área pensam, não é jogar tudo no algoritmo e o algoritmo se vira. Tá? Você pode fazer isso, a tua predição vai ser muito ruim. Então, você tem que realizar um pré-processamento dessas variáveis. Tá? Por quê? Porque a presença de outliers, correlações aleatórias e erros de medida podem prejudicar a performance preditiva dos modelos. E essa é a grande chave, esse pré-processamento é a grande chave para a boa performance preditiva. Tá? É onde as competições no Kaggle, para quem não conhece, o Kaggle é um site de competições de predição, né, onde empresas lançam desafios e dão prêmios, né, em dinheiro, prêmios às vezes bastante altos. Né? Por exemplo, será que vocês conseguem melhorar a performance preditiva do algoritmo do Netflix, por exemplo? Foi uma competição que de fato aconteceu no Kaggle, que pagou $1 milhão e tal. Então existem várias dessas competições e o mais interessante para a gente de Machine Learning é que depois os vencedores dão entrevistas para o site, dando a entender o que eles fizeram para ter uma boa predição, para ganhar a predição. E na grande maioria dos casos, a chave é o pré-processamento dos dados. Né? Como você trata essas variáveis antes de jogar nos modelos. Né? E por que isso? Porque os algoritmos em geral que ganham são, em geral, uma combinação do XGBoost, que é um algoritmo que a gente vai ver, com o Deep Learning, que também é algoritmos que a gente vai ver. Tá? Então, em geral, eles usam alguma combinação desses dois. As grandes mudanças, em geral, vêm no pré-processamento dos dados. Tá? Existem várias técnicas de pré-processamento dos dados que a gente vai ver. Então, seleção das variáveis, problema de vazamento dos dados, padronização, redução de dimensão, questão da colinearidade, questão dos valores missing e o one-hot encoding, a última coisa que a gente vai ver. Então, olha o tamanho de decisões que você tem que tomar antes de você inserir os dados no algoritmo. Tá? Existem algumas tentativas hoje de automatizar Machine Learning. Tá? Então, tornar esse processo mais automático. Mas mesmo assim, você tem que tomar as decisões, porque em muitos deles não tem uma decisão certa. Ou se você for testar todas as opções, o algoritmo vai rodar por anos. Né? E não estou exagerando, por anos. Então, em primeiro lugar, seleção de variáveis. É importante você não inserir todas as variáveis no modelo. Tá? Por quê? Porque às vezes você pode ter alguma associação aleatória, que o algoritmo pega como sendo importante. Então, você só deve incluir associações plausíveis, né? Variáveis que, com algum nível de possibilidade, de probabilidade, pode afetar o teu desfecho. Tá? Então, não inserir, por exemplo, variáveis que não tem nada a ver. Então, imagine que você está tentando predizer hipertensão no próximo ano e você tem informação sobre o número de camisetas amarelas que essa pessoa tem em casa. E qual seria o problema de inserir essa informação? Então, imagine que são poucas pessoas que têm 5 camisetas amarelas e, por alguma coincidência, as 5 tiver hipertensão no ano seguinte. Então, o algoritmo pode achar que essa variável é super importante.
quando na verdade é uma coincidência. Por quê? Porque eram poucos dados e o algoritmo acaba modelando essa variável como sendo muito importante. Como uma associação espúria, né, uma coincidência com uma variável preditiva muito importante. Então, é essa a ideia, evitar que os algoritmos deem muita importância para variações aleatórias ou alguns erros de medida. Então, só colocar as variáveis que vocês acham que tem alguma chance de afetar o teu desfecho. Tá? Em segundo lugar, o vazamento de dados. Né? Precisa ter muito cuidado com o vazamento de dados, que em inglês a gente chama de data leakage. Né? E o que é o vazamento de dados? Acontece quando os dados de treino apresentam alguma informação escondida, né? Alguma das suas variáveis preditoras apresenta informação escondida que faz com que o seu modelo aprenda padrões que não são do seu interesse. Né? Em geral, é quando uma variável preditora tem escondida dentro dela o resultado certo, tá? A predição correta. Então, essa variável está escondida, né? Ela tem dentro dela escondida o resultado certo que você não quer modelar. Tá? Um exemplo mais comum é a utilização do número identificador do paciente como uma variável preditiva. Então, imagine o caso que você está tentando predizer câncer num estudo multicêntrico. Ou seja, você tem dados de vários hospitais. Pacientes de um mesmo hospital vão ter números parecidos. Então, você imagina a lista do número dos pacientes. Em geral, pacientes do mesmo hospital vão estar logo um na sequência do outro e vão ter números parecidos. Tá? Então, imagine que alguns dados desses são de hospitais de câncer. Então, o algoritmo vai aprender que pessoas com esse número de identificação próximo têm câncer. É um resultado que para você não interessa nada. Tá? Que ele não aprendeu nada de importante para o futuro, para generalizar no futuro. Tá? Então isso é chamado de vazamento de dados. Isso é uma das grandes razões pelas quais os algoritmos de machine learning precisam ser abertos. Tá? Então muitas empresas hoje estão vendendo algoritmos de machine learning, que são esses mesmos que a gente vai ensinar aqui no curso. Tá? São exatamente esses. Mas eles fecham, dão um nome, às vezes um nome de pessoa até, e vendem isso para empresas sem falar o que está lá dentro. Tá? O que está lá dentro são esses algoritmos mesmo, mas eles não falam o que está lá dentro. Então, às vezes, ele pode estar encontrando coisas espúrias, fatores espúrios, vazamento de dados, que é uma coisa que qualquer profissional de saúde identificaria na hora. Tá? Então, é por isso que é importante na área de machine learning a gente divulgar o nosso código-fonte e deixar abertos os nossos algoritmos, que é uma coisa que a gente faz no nosso laboratório. Uma outra técnica importante é a padronização dos dados. Tá? Por que a gente precisa padronizar as variáveis antes, as variáveis contínuas antes? Porque presença de variáveis com alta escala pode afetar adversamente os algoritmos. Né? Então, em primeiro lugar, alguns algoritmos darão muita preferência para variáveis que têm uma escala muito grande, por exemplo, que variam de 1 a 1 milhão, por exemplo. Por quê? Porque o erro vai ser bastante custoso você errar essa variável em termos de qualidade de predição. Então, ele vai dando pesos variáveis, né, variados. Alguns algoritmos têm esse problema com essas escalas. E também a questão de tempo, né? Escalas grandes levam mais tempo para o algoritmo chegar ao resultado final. Então o que a gente faz? A gente padroniza, que na área de estatística tradicional a gente costuma chamar como score Z. Tá? O que a gente faz? Então cada novo valor vai ser o seu valor original dessa variável menos a média dessa variável dividido pelo desvio padrão dessa variável. Tá? E aí a gente vai ter um novo valor para cada uma dessas variáveis contínuas. Né? Esse novo valor padronizado, que vai ter média 0 e desvio padrão de 1 para todas as variáveis. Então, você ainda vai ter alguma variabilidade, mas a média e o desvio padrão vão ser os mesmos. Tá? Então, você puxa todo mundo para uma mesma escala de valores. Outra questão, redução de dimensão. Então, quanto maior a dimensão dos dados, ou seja, quanto mais variáveis você tem, maior o risco de sobreajuste do modelo. Tá? Então, por mais que você tenha variáveis que você acha importantes, que são muito parecidas, alguns algoritmos não lidam bem com essa questão de variáveis correlacionadas ou muitas variáveis. Então, o que a gente faz? A gente, em geral, usa a análise de componentes principais, né, para agrupar algumas variáveis, principalmente variáveis parecidas, né, que é considerado um tipo de modelo de machine learning. A gente em machine learning considera um tipo de modelo de machine learning, apesar de vir da estatística tradicional, um tipo de modelo não supervisionado. Ou seja, você está reduzindo a dimensão, você está diminuindo, né, resumindo as suas variáveis, um número menor de variáveis. Tá? E o objetivo é encontrar combinações lineares das variáveis preditoras que incluam a maior quantidade possível da variância original. Tá? Aí o primeiro, então, você vai ter vários componentes principais, tem que decidir quantos. Né? Então você tinha 800 variáveis, por exemplo, você diminui em 8 componentes principais, 9, alguma coisa assim. Você tem que tomar essa decisão sobre quantas novas variáveis você vai criar.
E o primeiro componente principal irá preservar a maior combinação linear possível dos dados. Tá? O segundo, a maior combinação possível dos dados não correlacionada com o primeiro componente, e por aí vai. Tá? E aí você vai ter novas variáveis para inserir nos modelos, que resumem aquelas variáveis originais. Tá? Um outro problema, correlação alta. É um dos motivos pelos quais componentes principais funcionam tão bem na prática. Tá? Em geral, no nosso laboratório, a gente usa componentes principais para variáveis contínuas, principalmente aquelas muito parecidas. Um dos motivos que funciona tão bem é porque cria componentes, cria novas variáveis não correlacionadas entre elas. Né? E a gente vê que na prática alguns algoritmos lidam melhor quando as variáveis não têm alta correlação entre elas. Tá? E torna o modelo menos instável. Tá? Por quê? Porque quando você tem variável muito correlacionada, às vezes ele usa uma variável e tira a outra. Né? E se mudar um pouquinho o resultado, ele faz o oposto. Tá? Então torna um pouco instável esses modelos. Além da análise de componentes principais, outra forma de diminuir a dimensão é excluir variável. Tá? Então, variáveis colineares levam a muito tempo perdido e aumentam a estabilidade dos modelos, então você faz alguma regra, né, de correlação, por exemplo, correlação entre duas variáveis 0,75 ou acima de 0,9, você tira essas variáveis, você tira uma delas do teu modelo, até chegar a um valor aceitável de correlação entre as variáveis. Variáveis missing, outra coisa que a gente precisa pensar antes de jogar os dados no modelo. Tá? Então, variável missing é quando alguns valores dessa variável estão faltantes, você não tem essa informação. Tá? Essa questão é bastante interessante em Machine Learning. Tá? E se você entender por que é bastante interessante em Machine Learning, importante em Machine Learning e problemática em inferência, acho que você já está começando a entender a diferença entre inferência e predição. Tá? Por quê? Porque em inferência você quer ver a associação entre uma variável e um desfecho. Se você tem valor missing, você tem um problema aqui, você não consegue, você perde essa informação desses dois fatores. Em predição, variável missing, valor missing, pode ter informação preditiva. Tá? Então imagina que você está analisando risco de a pessoa ter algum distúrbio cognitivo no próximo ano. Tá? E essa pessoa não está conseguindo responder a perguntas. Ou seja, você está tendo valores missing aqui. Ou algum teste cognitivo, alguma pergunta sobre o passado dela, que ela simplesmente fala não sei, etc. e tal. O que a gente faz na prática, né, em variáveis categóricas? A gente cria uma nova categoria missing para essa variável. E isso pode trazer informação preditiva. Tá? O fato dessa pessoa não conseguir responder essa pergunta pode levar a uma melhor predição de problemas cognitivos no futuro, por exemplo. Tá? A mesma coisa para mobilidade motor, mobilidade funcional, etc. Tá? Então, se for devido a um problema sistemático, esse missing, isso te traz informação preditiva. Tá? E quanto na questão da inferência, normalmente é um problema ter missing, normalmente você exclui essa observação das suas análises. Tá? Em predição, às vezes, a gente até gosta de ter alguns missing, porque pode ter alguma informação preditiva. E também missing é interessante em Machine Learning, porque você pode usar Machine Learning para imputar esses valores, né, se for do seu interesse. Então você consegue predizer, então imagina que não conseguiu coletar essa variável dessa pessoa, por um motivo aleatório. Você consegue predizer, criar um modelo de Machine Learning para predizer qual deve ser o resultado dessa variável para essa pessoa. Então, dadas as características da pessoa, qual deveria ser, por exemplo, o IMC? Vai que você não conseguiu, por algum motivo, pesar e medir a altura dessa pessoa. Você consegue predizer o IMC, então, com Machine Learning, imputar esses dados. Se você quiser fazer muitas imputações ao mesmo tempo, uma solução é buscar vizinhos mais próximos, porque você consegue imputar todas as variáveis ao mesmo tempo, você ganha bastante tempo, em vez de ter que fazer um modelo preditivo para cada variável que você tem missing. Para terminar, a questão do one-hot encoding, tá? Que alguns algoritmos têm dificuldade em entender variáveis que têm mais que uma categoria, por mais que você informe que essa variável é qualitativa. Tá? Então, por exemplo, estado civil. Você pode codificar estado civil, por exemplo, 0 solteiro, 1 casado, 2 divorciado, 3 viúvo. Tá? Você pode informar tua linguagem que se trata de variáveis qualitativas, mas mesmo assim alguns algoritmos têm problema. Né? Eles acabam interpretando elas como uma variável contínua, né? E o que leva a uma série de problemas. Então o que a gente em geral faz, e a gente sempre faz isso também em Machine Learning, a gente faz one-hot encoding.
onde a gente transforma cada categoria na sua própria variável. Tá? Então você vai ter a variável solteiros, que vai ser 0 para todo mundo que não é e 1 para as pessoas que são solteiros. Daí você vai ter a variável casados, que vai ser 0 para todo mundo que não é e 1 para a variável que é casado. Mesmo para divorciado e mesmo para viúvo. Tá? E chama o one-hot encoding, ajuda bastante. Em alguns algoritmos eles perdem um pouco a cabeça. Alguns algoritmos quando você inclui variável categórica como número. Tá? Mesmo informando que se trata de uma variável categórica. Qual que é o problema de one-hot encoding? É um problema principalmente nas regressões, né? Na regressão linear, né? onde você, se você tiver intercepto, a matriz não fica inversível. Você não consegue inverter a matriz. Né? O que não te leva ao resultado final, né? Como costuma dar muitos problemas quando você tem intercepto numa regressão. Aí nesse caso a gente usa dummies, né? Que você cria n-1 variáveis. Então você deixa uma variável como referência, normalmente a variável mais prevalente nos seus dados, né? E deixa como ela referência e cria uma categoria para cada uma das outras. Assim as suas regressões funcionam bem.